Bom, boa noite, gente. Estamos começando mais um webinar da Sociedade de Pediatria do Distrito Federal. Hoje, comemorando, né, o Dia Internacional da Prematuridade. Tem um dia super importante para todos nós que trabalhamos com neonatologia e trabalhamos com prematuros. Nós sabemos que todo ano nascem 320 mil prematuros no Brasil, certo? E essas crianças, essas mães, essas famílias, eh, nos pedem respostas, né? Nos pedem que estejamos atualizados, que possamos oferecer, por um lado, o melhor que a ciência pode eh, nos orientar, certo? Que possamos oferecer toda a tecnologia disponível no momento, certo? Mas também nos pedem que suavizemos essa tecnologia, certo? Que saibamos suavizar a tecnologia para que ela seja individualizada, para que cada bebê seja tratado como único. Então, nós agradecemos profundamente a presença de todos vocês. Nós sabemos que o cuidado do prematuro, ele não é unidisciplinar. O cuidado prematuro, ele não pode acontecer sem neonatologistas, não pode acontecer sem enfermeiras capacitadas, desde a sala de parto e ao longo do follow-up. Não pode acontecer sem fisioterapeuta, desde a sala de parto. Não pode acontecer sem técnicas de enfermagem, que ficam o tempo inteiro cuidando dos bebês. Não pode acontecer sem fonoaudióloga, que nos ajude na amamentação e no follow-up. Não pode acontecer sem psicólogos, que cuidem da mãe desde o pré-natal até depois, durante todo esse turbilhão que é a prematuridade, certo? Não pode acontecer também sem professores que sejam capazes de identificar, de, inclusive pequenos desvios do ensino da aprendizagem, certo? E fundamentalmente, não pode acontecer sem as famílias. Sem as famílias. O local mais seguro de uma criança foi, é e será sempre nos braços da mãe, nos braços do pai, nos braços da avó, certo? Então, essa é uma convicção da Sociedade de Pediatria do Distrito Federal. Então, para isso, nós convidamos hoje a doutora Natália Bardal, que ela é pediatra neonatologista, ela é preceptora da residência de neonatologia do HMIB, ela é tutora do método Canguru e ela é também membro do Departamento Científico de Neonatologia da Sociedade de Pediatria do Distrito Federal. Na moderação estarei eu, Carlos Saconeta, e a doutora Marta Rocha, que ela é também pediatra, neonatologista do HMIB e do Hospital Santa Lúcia, doutora em pediatria e membro do Departamento de Neonatologia da Sociedade Brasileira de Pediatria. Então, a doutora Natália fará uma exposição e depois contamos com a participação de todos vocês. Queremos ouvir os comentários, queremos ouvir as perguntas, queremos ouvir toda essa equipe multimaravilhosa que faz possível a vida dos bebês e queremos também ouvir e aprender com os familiares. Doutora Martinha, algum comentário antes de darmos a palavra para a doutora Natália? Então, boa noite. A lista de presença está no chat, tá, gente? Participem, eu acho que o Carlos já deu uma excelente introdução, né? Eu acho que esse é um momento de confraternização e de compartilhamento de experiências e de vivências dentro da unidade neonatal e da assistência aos nossos prematurinhos. Acho que agora deixo com você, Nath. Fique à vontade, doutora Natália. Só um minutinho, Nath, antes eu esqueci de falar, eu falei de todo mundo, mas tem aqui uma pessoa Não, que contribui em nome da musicoterapia obstétrica.
Precisamos também, certo? Precisamos todas as mãos, precisamos todos os corações, precisamos todos juntos nessa luta, certo? Nessa caminhada dos prematuros. Muito obrigado pela paciência de todos. Por favor, quem quiser, fique à vontade para deixar a câmera aberta, o microfone aberto para participarem. Nós acreditamos na construção coletiva do conhecimento. Doutora Natália, muito obrigado. A palavra é com você. Perfeito. Gente, boa noite. Estou muito feliz de estar aqui, né? A gente está aí nesse mês de prematuridade da comemoração, né? E então hoje vai ser uma conversa para a gente aquecer um pouquinho, pensar sobre algumas coisas que a gente pode fazer sempre para melhorar o nosso atendimento, tá? Então vamos lá. Deixa eu aqui. Então, assim, uma coisa que eu sempre penso é o que me motiva a trabalhar todos os dias como neonatologista, né? Até coloquei essa foto, que é uma foto bastante antiga da faculdade, foi quando eu decidi realmente ser neonatologista. Então, muitas coisas motivam a gente, mas eu acho que o que mais motiva a gente é, a gente querer isso aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês. Como que a gente vai sair de um cenário que a gente tem um bebê extremamente prematuro, né? Eu coloquei essa foto dessa primeira semana de vida desse bebê, que é a Yasmin, do tamanho, a cabecinha do tamanho do polvo dela, né? Como que a gente vai sair disso aqui e chegar nisso aqui, né? Um bebê saudável, entregar um bebê que está saudável para a mãe, que pode fazer um aleitamento materno, que vai ter um desenvolvimento neuropsicomotor adequado, né? Então é isso que motiva a gente todos os dias a sair para trabalhar. Então, aquecendo um pouquinho o assunto, eu vou apresentar o caso da Yasmin, que é essa bebezinha extremamente prematura, de 23 semanas e 6 dias, que pesou 595 gramas. Era um bebê gemelar que, infelizmente, a irmãzinha faleceu no primeiro dia de vida. E ela teve todos os comemorativos da prematuridade, né? Teve um parto complicado, foi reanimada, foi entubada, foi para UTI e passou por todo aquele caminho que a gente sabe que o prematuro percorre, né? Teve sepse precoce, teve sepse tardia, teve canal arterial, teve apneia, teve a displasia broncopulmonar, então precisou de corticoide, fez hipertensão pulmonar, foi transfundida diversas vezes, teve retinopatia, inclusive com necessidade de fotocoagulação, tá? Aí algumas fotinhos da UTI, da Yasmin, né? De momentos bastante críticos da Yasmin, e aí provando que sempre a mãe da Yasmin estava ali fazendo canguru, tanto com ela entubada, quanto quando ela foi para o CPAP, e aí com a evolução da melhora respiratória, ela conseguiu mamar, e aí tem um videozinho dela toda esperta, e foram muitas vitórias. A Yasmin ficou 64 dias entubada, 20 dias no CPAP, usou oxigênio até um pouquinho antes da alta, então foi uma internação bastante prolongada, tá? Aí as fotos da UCIM Canguru, né? As mães confraternizando, né? Que uma apoia a outra sempre. E aí, na alta hospitalar, né, com 4 meses de idade corrigida, desculpa, 4 meses de idade cronológica, 17 dias de corrigida, né? E, para nossa alegria, né, um ultrassom transfontanela normal. Isso é tudo que a gente quer nesse atendimento, né? Aí as fotinhos da Yasmin crescendo em casa, engordando. E agora ela vai fazer um aninho, tem essas fotos lindas. Ontem eu já atualizei. Ela foi na corrida da prematuridade aqui em Brasília com a mãe dela. E é um momento de muita alegria para a gente. Então, vamos lá, isso foi só para aquecer. Então, como a gente mesmo bem sabe, né, o cuidado do prematuro é algo muito complexo. A gente sabe que a fórmula do sucesso do prematuro, ele depende de muitas coisas, de tecnologias pesadas e de tecnologias leves, tá? A tecnologia pesada, a gente sabe o que é que é.
É o ventilador, é a incubadora, é um CPAP que funcione bem, é um PIC adequado, tudo isso, tá? Isso é muito essencial, não dá para fazer neonatologia sem isso, mas isso aqui, que esse cuidado humanizado, ele, que é um cuidado que exige muitas mãos, também é muito, muito importante, tanto quanto, tá? E eu acho que esse ano a gente foi muito, né, o Dia Mundial da Prematuridade é hoje, né, e esse slogan desse ano foi muito, muito, muito feliz, né, que é garanta aos prematuros começos saudáveis para futuros brilhantes, e o canguru tem tudo a ver com isso, né, esse começo saudável para futuro brilhante. E a gente vai ver aqui ao longo dessa conversa que a gente vai ter, que a gente tem muita evidência disso, tá? E aí o pessoal vai falar, ela vem a chata do canguru, falar de canguru, mas assim, é inegociável seguir as diretrizes do método canguru hoje em dia, tá? E assim, as principais coisas são entrada irrestrita dos pais na UTI neonatal, tá? Aquele mantra que pai e mãe não são visitas, né? Eles são parte do cuidado. Promover o contato pele a pele precoce, se possível ainda na sala de parto e pensar que a família, na verdade, ela é a solução dos nossos problemas em relação à infecção, né? Essa mudança de paradigmas que a gente vem vendo ao longo dos anos, né, em relação à entrada da família, às visitas, entradas de irmão. Então, assim, na literatura mundial, o que que a gente vai ver? O termo KMC, que é Kangaroo Mother Care, que ele é basicamente o que a gente faz, o método canguru. Mas do que ele fala, né, quando a gente vai procurar na literatura? Do cuidado do contato pele a pele, né, de manter esse contato pele a pele ao longo da internação com zero separação, e oferecer, consequentemente, o leite materno, garantir o aleitamento e o desenvolvimento e promover uma alta precoce, tá? Isso tudo a gente acaba fazendo muito bem no nosso método canguru, que é o nome brasileiro que a gente dá, que é uma forma sistematizada de cuidado, tá? Então a gente tem o manual técnico, coloquei aqui para vocês, né? Todo mundo já conhece esses documentos, são acessíveis na internet. A gente tem aqui as diretrizes de cuidados. Então, são documentos muito bem escritos, com muito embasamento para a gente ler e aplicar no dia a dia, tá? Mas, apesar disso tudo, né, que a gente tem um manual e a gente sabe que tem que fazer, por que que a gente acaba, às vezes, tendo algumas barreiras e não promove, né, o método canguru da forma mais plena, vamos dizer assim? E eu fico pensando que às vezes o nome fofinho, né, método canguru acaba atrapalhando um pouco, porque tudo que tem esse nome fofinho a gente acaba dando um pouco de descrédito, acha que é opcional, aquela frase, né, se der eu faço, se não der tudo bem, hoje não deu para fazer, né? E essa visão de que é só humanização e que então como é só humanização, isso poderia ficar em segundo plano, né? Então, vamos lá. Por que que eu não faço o método canguru? Eu, como profissional, né? Eu sei que a gente tem mãe, tem a equipe multi aqui, mas falando um pouquinho de quais são as nossas barreiras, né? Primeiro, preconceito, porque o método canguru, ele surgiu por uma necessidade de um país que estava sem recursos, né? Então, a gente faz essa brincadeira, que o método canguru é para pobre, né? E isso já caiu totalmente por terra, né? Hoje em dia, o que há de mais moderno no mundo da neonatologia é fazer o método canguru. Hoje em dia a gente tem, né, já é uma realidade, não é uma realidade do Brasil, mas é uma realidade em muitos países já, que é essa unidade de cuidado familiar, né? Eu coloquei aqui uma foto para vocês, então é um quarto privativo, que tem a cama da mãe, da puérpera, ao lado da incubadora, com todos os aparatos tecnológicos que são necessários para o atendimento. Então, isso é o que há de mais moderno. Então, o canguru não é para país
sem recurso, tá? Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que desmistificar. Coloquei aqui para vocês uma foto do Karolinska Institute, que é em Estocolmo, na Suécia, que tem muitos, muitos trabalhos que eu vou mostrar ao longo dessa conversa. E uma dessas pessoas é a Agnes, que é essa loirinha aqui, tá? Ela fez uma tese, publicou a tese dela de doutorado, na verdade, ela é uma pós-doutora já no assunto, essa tese é de 2022. E esse grupo da Suécia, ele foi financiado pela Associação Melinda Gates, né? E eles financiaram um projeto de estudo do método canguru, porque eles querem diminuir a mortalidade infantil mundial, né? Então, o que que se pode mexer hoje para melhorar a mortalidade infantil? A gente já está mais desenvolvido e o componente neonatal é o que mais influencia hoje em dia na diminuição da mortalidade infantil. Então, esses países muito desenvolvidos, eles estão pesquisando isso, tá? Então, isso aqui eu peguei do site do Karolinska Institute, tá? Que eles falam assim, que a ideia do contato, o que que eles estão fazendo? Uma coisa bastante disruptiva para a gente ainda aqui no nosso meio, né? Mas eu vou mostrar para vocês que a ideia do contato pele a pele imediato, né? Com o bebê ainda instável, parece uma coisa assim maluca, mas o que que eles perceberam? Que as mortes neonatais, elas acontecem antes que o bebê ficasse estável o suficiente para ir para o pele a pele convencional, que a gente já conhece há muitos anos. Então, eles começaram a estudar por que não fazer esse pele a pele antes da estabilidade do bebê. Na verdade, promover o contato pele a pele durante o processo de estabilização do bebê, logo após do nascimento, né? Então, aqui eu printei, tem vários vídeos na internet, depois eu posso passar para vocês. Printei algumas partes dos vídeos que eles fazem de promoção desse manejo que eles têm, né? Então, o que que eles pregam? A separação zero, os bebês ficam sempre junto com a sua família, né? E que isso seria o melhor cuidado. Então, aí é um bebê, você vê que é um bebê pequeno, de 31 semanas, 1.522 gramas, com 16 minutos de vida. Então, ele está, né, com a mãe no CPAP e sem passar por aquela etapa toda de ficar na incubadora e tudo mais, ser transferido para a UTI. Vou mostrar para vocês mais coisas. Então, eles falam que, biologicamente, é esperado que todos os recém-nascidos fiquem com suas mães, né? Para sugar o seio materno, se conectar, cheirar e tudo mais, e receber o leite materno pela boca, tá? E eles fazem isso para bebês prematuros de 28 semanas na primeira hora de vida, tá? Então, aí eles colocam uma fotinha de um bebê de termo e uma fotinha do bebê no CPAP, no pele a pele com a mãe. E eles falam, um lugar diferente, mas a gente dá o mesmo atendimento. Aí eu acho que vocês conseguem ver que é um bebê bem pequeno, nos primeiros minutos de vida, 28 semanas, 1.200 gramas, que vai para o pele a pele diretamente, tá? Aí também algumas imagens para vocês irem, assim, absorvendo essa ideia, né, de que esse vai ser, já é uma realidade, tá? Não é a nossa realidade, mas já é a realidade em outros lugares, tá? E aí eles pregam esse couplet care, que é o quê? Eu cuidar da mãe e do bebê ao mesmo tempo. As equipes, tanto de neonatologia quanto de obstetrícia, elas vão permanecer juntas até a alta materna, pelo menos, né? Inclusive, eles fazem a transferência à UTI no contato pele a pele. Obviamente, não vai ser a mãe, né, se ela tiver numa cesárea, que ela ainda vai estar estabilizando essas questões de sangramento e tudo mais, mas vai com o pai e eles ainda colocam uma opção de ir com algum outro membro da família quando o pai não pode ir, tá? Então, esse é um bebê de 30 semanas, 988 gramas, que vai ser transferido para a UTI no contato pele a pele. Eles não transferem nem incubadora. Aí tem mostrando, né, eles no corredor,
com uma acompanhante, não é, deve ser provavelmente a avó do bebê, o bebezinho tá dentro ali do canguruzinho, tá? E depois, posteriormente, quando o bebê melhora, né, eles fazem muitas, muitas horas de contato pele a pele, né? Eles pregam assim, preconizam praticamente 24 horas de contato pele a pele. Então a mãe, inclusive, está aí tirando uma sonequinha, mas eles falam, né, de toda a segurança e todo o manejo que eles têm para deixar esse pele a pele o mais seguro possível. Mas eles fazem por muitas horas, é um pele a pele contínuo mesmo, tá? E aí, a última fotinho que eu fiquei bastante impressionada, é um bebezinho de sonda fazendo pele a pele com o irmãozinho, tá? Que não é um problema para eles, mostrando que a visita do irmão traz infecção e ele não pode ver, e é uma dificuldade danada, às vezes, para uma visita, né? E lá eles têm essas unidades familiares e fica a família ali se revezando no contato pele a pele, tá? É muito bonita essa frase que eles colocam no final do vídeo, que essa separação zero, ela vai revolucionar a maneira como a neonatologia funciona, tá? Como o cuidado da neonatologia é praticado. Enfim, então mostrei uma coisa bastante disruptiva para a gente, para a nossa realidade. Claro que eu não estou falando aqui amanhã a gente vai todo mundo pegar e vai fazer o contato pele a pele imediato de um bebê de 28 semanas antes da estabilização respiratória, não é isso. Mas é mais para aquecer e para ir mudando a nossa cabeça de que a gente vai chegar nesse cenário, espero que logo, tá? E eles não fazem isso porque eles são bonitinhos, porque eles são fofinhos, eles fazem isso porque eles querem diminuir a mortalidade neonatal precoce, tá? E eles sabem, porque os trabalhos mostram que isso é possível fazendo contato pele a pele mesmo. Então, a gente falou aí desse preconceito, agora eu vou falar um pouco do medo, que a gente fala cangurufobia, né? Coloquei aqui um canguru batendo na gente. E tem diversos trabalhos na literatura, se a gente for procurar, inclusive a gente já vê trabalho com residente lá no HMIB também. Ah, por que que a gente não faz contato pele a pele? Por que que a gente não aplica o método canguru? Quais são as nossas barreiras? O que está acontecendo? Né? E uma das coisas que a gente sempre pensa é, eu acho que esse paciente não está tão estável a ponto de ir para o canguru. Ele está entubado, ele está com droga vasoativa, ele fez uma queda de saturação hoje, então hoje não tem canguru. Eu tenho medo que os dispositivos possam se perder, né? Um catéter umbilical, um tubo, um CPAP mesmo, tá? Ou aquela preocupação de que isso vai me trazer maiores problemas, eu vou ter que vigiar mais, e às vezes eu estou sobrecarregada e não vou conseguir. Aquele mito da manipulação mínima, que isso caiu por terra totalmente, né? A gente nem usa mais esse termo manipulação mínima, hoje em dia a gente fala cuidado essencial, justamente para perder esse, essa visão de que eu não vou manipular esse bebê de forma alguma, né? Não, esse bebê vai ser manipulado, mas de uma forma gentil para proteger o neurodesenvolvimento dele. E o canguru pode sim ser feito durante o cuidado essencial, que é a antiga manipulação mínima, tá? E outra coisa que eu acho que atrapalha bastante é que os próprios pais têm medo de fazer o canguru. E aí os pais com medo, a gente também fica com medo e acaba não dando continuidade e acaba não promovendo, né? E falando um pouquinho da estabilidade, o que é estabilidade clínica, né? Então, é quando os parâmetros clínicos estão estáveis. Mas a gente sabe que tudo melhora no canguru. A frequência cardíaca, a frequência respiratória, a saturação, a temperatura e os scores de dor, né? Então, a gente tem que ir perdendo esse medo de fazer o canguru, pensando que o bebê não está estável, porque ele fica muito mais estável no canguru, né? E eu vou mostrar para vocês as evidências, tá? Não sou eu que estou falando. E a terceira coisa, por que que a gente, né, não faz? Eu acho que é por desconhecimento também, né? E o preconceito e o medo a gente se vence com evidência científica, né? Cuidando desse desconhecimento.
Então, vamos lá agora para as evidências científicas mesmo, tá? Então, onde que a gente acha as evidências? A gente vai no PubMed, coloca lá canguru mother care e a gente vai ver milhares de evidências, tá? E assim, a primeira evidência que eu trouxe, já homenageando as mães que estão aqui, pais e mães, famílias de prematuro, é essa evidência do Lancet, de 2023, que é um trabalho da OMS, que elencou 11 ações para cuidado do prematuro. Então, são políticas de saúde, tá? E aí eles falam, vão discorrendo sobre as políticas de saúde que eles acham que a gente, como a gente tem que tratar o prematuro, e uma delas, um dos tópicos é o canguru, tá? E aí eles põem qual era a recomendação passada e qual é a recomendação atual, o que que mudou. Então, hoje, o que que mudou? Antes a gente fazia canguru quando o bebê estava estável e tinham várias restrições, né? E hoje em dia, o que que eles falam? Canguru está recomendado para qualquer prematuro de baixo peso, e que ele tem uma duração de 8 a 24 horas por dia, tá? E outra coisa também que ele fala que é uma nova recomendação, até grifei aqui para vocês verem, que é o envolvimento da família e o suporte à família. Então, isso é uma política de saúde elencada pela OMS dentro daqueles 11 passos para promover o cuidado do prematuro, tá? E agora a gente vai falar um pouquinho, tem muita evidência, gente, vocês vão cansar de me ouvir falar sobre as evidências, tá? E esse trabalho aqui é o trabalho do grupo lá da Suécia, da Agnes, né? Que eles fizeram com esse financiamento da Fundação Melinda Gates. É um trabalho que já foi publicado há 4 anos no New England, né? Então, ele foi feito em Gana, Índia, Malawi, Nigéria e Tanzânia. E foram analisados bebês entre 1.000 e 1.800 gramas, um N bem robusto de 3.211 bebês. Então, eles compararam, foi um randomizado, controlado, então eles compararam o atendimento convencional com o atendimento de canguru imediato, então foram grupos concomitantes, tá? Que alguém pode pensar assim, fez depois, comparou com depois. Não, foram grupos concomitantes, né? E a média de pele a pele nesse trabalho foi 16,9 horas contra 1,5 horas, né, 1 hora e meia no convencional. Então, aquilo que a gente chama às vezes de canguru, o bebê ficou 1 hora, 2 horas no pele a pele, na verdade, para eles é o convencional, tá? E aí, o que que eles analisaram? Os desfechos morte nas primeiras 72 horas de vida e com 28 dias de vida. E o que que aconteceu nesse trabalho? O trabalho teve que ser suspenso antes da hora, porque houve uma redução da mortalidade em 25% nessa população. Então, já não era mais ético continuar com o trabalho. Então, foi um sucesso, certo? Agora vamos para outras evidências, também do pessoal lá da Suécia. Então, eles foram fazendo vários braços de trabalho e publicando em revistas excelentes, né? Então, a Agnes, a doutora Nicole, fez uma live pela Fiocruz, né? Semana passada eu até assisti, e ela falou: Olha, eu não sou amiga da Agnes, tá? Eu não sou amiga da Agnes, porque a gente bota muitos trabalhos que ela é uma das autoras, né? Que é o grupo da Suécia. Mas eu brinquei com ela que eu falei: Olha, eu não, a senhora não é amiga da Agnes, mas bem que eu queria ser amiga da Agnes, né? Porque é tudo muito maravilhoso que eles fizeram. E aí eles fizeram, né, esse braço do estudo mostrou que não teve diferença em relação aos parâmetros clínicos. Pelo contrário, houve uma proteção, né, em quem fez o canguru imediato e versus tratamento convencional. Frequência, saturação, frequência respiratória, cardíaca, enfim, tá? E lá na Suécia, eles estão fazendo o trabalho deles também, tá? E já tem 2 publicações. Tem uma de 2025 e da de 2022, porque alguém pode falar assim, mas fizeram o trabalho na África. Não, mas eles estão fazendo com a população deles lá da Suécia, tá? E logo vão ter novas publicações. Esse outro trabalho randomizado, controlado, no JAMA,
de 2023, também do grupo da Suécia, né, mostrando que os bebês que fazem o canguru imediato, eles têm, aos 4 meses de idade, eles mediram com o score, né, uma melhor interação com a mãe, tá? Então, mostrando também essa questão de vínculo e tudo mais, tá? Esse trabalho aqui no Lancet 2023, multicêntrico, randomizado, controlado, que analisou o canguru imediato e sepse, também é um braço desse trabalho, tá? E mostrou que houve uma diminuição da suspeita de sepse, acho que os bebês ficam melhores no canguru, né? E a gente suspeita menos que eles tenham sepse e trata menos, né? E uma coisa muito interessante que eu achei dos dados é que houve uma diferença nas hemoculturas em quem fazia canguru. Então, tinham mais bactérias gram-negativas, que a gente sabe que são bactérias muito mais fatais, né, vamos dizer assim, para os bebês, no grupo convencional. O grupo que fez canguru imediato tinha mais bactéria gram-positiva nas hemoculturas, tá? Que são bactérias que tendem a ser menos, é, menos, vamos dizer assim, importantes, né? Essa outra revisão sistemática aqui no British Medical Journal de 2023, falando do canguru precoce nas primeiras 24 horas de vida versus o canguru tardio, né? Que seria depois de 24 horas de vida, né? E aí mediu o quê? Mortalidade na internação ou com 28 horas de vida, 28 dias de vida, desculpa. E aí mostrou que o canguru protegeu, quem fez canguru desde as primeiras 24 horas de vida protegeu contra a mortalidade, tá? Aí coloquei a conclusão e eles concluem o quê? Não, o canguru deve ser iniciado dentro das primeiras 24 horas de vida e deve ser promovido pelo menos por 8 horas por dia, tá? E esse outro estudo do Lancet de 2025, que incluiu 20 estudos, incluindo aquela outra revisão da Cochrane de 2016, que a gente já tinha esses dados de que melhorava a mortalidade, né? E aí são os gráficos bonitos, né, do Forest Plot, que a gente olha o balãozinho final, tá? E o balãozinho final, ele sempre vai dizer ou a favor ou contra o que eu estou analisando. Então, aqui, infecção invasiva, canguru, ele protege. Hipotermia, protege. Apneia, protege. E aqui, um outro estudo, falei, vocês vão cansar de me ouvir falar, que saiu na revista de aleitamento materno, que analisou 79 binômios, né, que fizeram canguru, e aí viu o quê? Que quem fazia canguru tinha menos intolerância alimentar na alta, tinha mais chance de sair em seio materno exclusivo, tinha maior peso, maior estatura, maior PC, então, mostrando que o canguru realmente é bastante protetor. Aqui, em homenagem ao Dr. Paulo Margoto, que eu sei que está assistindo, coloquei o trabalho também do grupo da Suécia sobre hemorragia intraventricular e o canguru precoce, né? Que é dentro das primeiras 24 horas de vida. Eles analisaram 2.514 bebês e viram que não houve diferença entre os grupos, entre quem fez o canguru no dia zero de vida ou depois, né, começando a partir de 24 horas de vida. Então, provando que essa questão dos cuidados essenciais, né, a antiga manipulação mínima, a gente pode sim fazer com segurança, que não, eu não vou estar prejudicando o bebê do ponto de vista neurológico, né, maior risco de hemorragia, que a gente tinha essa questão teórica de pensar que talvez eu poderia manipular muito o bebê e ele poderia ter uma hemorragia. Então, os trabalhos estão mostrando que não. Aqui um outro estudo de 2025, então são evidências fresquinhas, tá, gente? Com bebês bastante prematuros, de 24 a 31 semanas. É um estudo francês com um N bem robusto de 2.500 bebês, tá?
que os bebês que fizeram canguru na primeira semana tiveram maior cognição e uma melhora numa escala de comportamento que eles usaram, tá? Essa escala WPPSI, não vou entrar em detalhes, tá? Depois, quem quiser, pode ler o trabalho, e feito com pré-termos extremos. Outro trabalho do grupo da OMS, uma meta-análise. Então, todas são evidências bastante robustas, né? São meta-análises, são trabalhos bem feitos em revistas de grande impacto mundial, né? Do efeito do canguru na saúde materna e paterna, na saúde psíquica, né? E aí mostrando que na depressão parental, tanto do pai quanto da mãe, o canguru ajuda, tá? Então, o balãozinho para o lado favorecendo o canguru, né? E na criação de vínculo também ajuda, quem fez canguru tem mais vínculo, tá? Os trabalhos mostram. E a última evidência que eu vou mostrar, que é da Cochrane, essa última evidência que saiu agora, em 2025, que a gente estava bastante ansioso, sabia que ia sair, né? Falando do canguru precoce, do canguru, desculpa, imediato, que é esse do bebê já ir para o contato pele a pele saindo da mãe, né? E o que ele fala? Que as pesquisas globais sobre o pele a pele após o nascimento podem ajudar a reduzir as disparidades em saúde. Então, como é uma tecnologia leve, todo mundo pode fazer, e isso vai ajudar tanto países em desenvolvimento, quanto países sem recursos, quanto países desenvolvidos a melhorar o cuidado neonatal, né? Então, e ainda eles colocam mais, tá? No final do trabalho, eles colocam assim, que eles sugerem mudar as terminologias e colocar que o canguru, hoje em dia, o imediato é o feito depois de 10 minutos de vida, né? E eles falam que eles acham que não, que o imediato tem que ser do minuto 0 até o minuto 5 e depois mudar a terminologia para ser contato pele a pele precoce, quem faz de 5 minutos a 20 minutos depois do nascimento, e um cuidado retardado, quem fez depois de 20 minutos de nascimento, tá? Então, essas terminologias provavelmente vão mudar, né? Já houve essa sugestão pela Cochrane, porque os trabalhos são tão robustos, a gente vê que as evidências são tão a favor do canguru imediato, né? Hoje em dia que provavelmente os termos vão mudar aí nos próximos anos. Então, frente a tudo isso que eu falei bastante, falei que vocês iam cansar de me ouvir falar de evidência, né? O método canguru, ele não é mais uma opção, ele é uma obrigação científica, tá? Então, nós, como médicos, né, ou equipe multi, nós temos que promover e os pais têm que ter coragem de fazer e têm que nos cobrar também. Eu brinco, já mostrei essa foto em outras aulas, né, que a gente tem um selo de qualidade na UTI, que é a incubadora vazia. Então, quando a incubadora está vazia, essa é a maior prova de que a gente está fazendo um bom trabalho, tá? E o método canguru, então, ele coloca a família como protagonista do cuidado. Então, a família, ela se equipara a, ao ventilador, se equipara à incubadora, se equipara a tudo isso que a gente achava que, tá, eu não precisava da família, não. Eu preciso da família tanto quanto eu preciso de um ventilador, tanto quanto eu preciso de uma incubadora, tanto quanto eu preciso de um pique, a família tem que estar ali, tá? Então, eu acho que nós vamos conversar cada vez mais sobre como fazer acontecer, né, o método canguru, o contato pele a pele imediato, e uma brincadeirinha, né, que nós somos brasileiros e não vamos desistir. E é isso que eu tinha para falar para vocês. Obrigada pela paciência de ouvir tantas evidências, mas é interessante a gente colocar, quando a gente reúne todas as evidências e vai atrás de todos os trabalhos, a gente fica impressionado e fica animado e pensando assim, não tem como não fazer, tenho que fazer. Então, vamos conversar para ver como promover, tá? É isso que eu tinha para falar. Agradeço muito a atenção. Excelente, Nath.
Maravilha, né? Enquanto contra fatos, não argumentos, né? Eu acho que tem muito do que você colocou é daquela que a gente precisa fazer uma mudança de paradigma, uma mudança assistencial e acreditar que com todas essas evidências que têm se mostrado robustas, mostrando a importância do contato pele a pele, a gente só precisa sentar e pensar como a gente vai implementar, né? Eu estava aqui pensando, por que quando, eu não vou nem falar do pele a pele na sala de parto, mas quando a gente tem um bebê nosso que vai fazer um raio-x ou que precisa fazer, sei lá, ir lá na sala da oftalmologia para fazer um fundo de olho, por que a gente não pode transferir esse bebê no colo da mãe, né, no pele a pele, ali na cadeira de rodas, com a mãe sentada e o bebê no colo, né, no pele a pele com ela? É uma questão que a gente, né, que é possível, que é real e vai trazer benefícios. Eu tenho certeza que a mãe vai gostar de estar realizando de ser a incubadora do aquele bebê, do que a gente botar ele dentro de um bercinho e saculejando o pobrezinho naqueles pisos irregular lá né, lá do HMIB mesmo, e o bebê lá pulando e a mãe lá andando ao lado dele, enquanto ele poderia ter ido no pele a pele, né? É uma questão da gente começar a pensar em estratégias para implementar em todos os passos do canguru, desde o momento do nascimento até os deslocamentos dentro do hospital. Eu acho que é possível a gente pensar em como fazer isso, né? Gente, está aberto, tá? Para que Para todo todos. mundo participe, para que todo mundo possa Todo participar. mundo abra as câmeras, vamos conversar aqui, que estamos aqui para isso. E, primeiro, eu queria responder uma pergunta primeiro da senhora Altamires, né? Que ela pergunta se é normal um prematuro com 2 anos não andar, certo? Então, esse dona Altamires, não é normal, certo? Não é normal o prematuro com 2 anos não andar, certo? E precisa de uma avaliação com o neuropediatra, precisa ver se ele não tem uma doença que se chama diplegia, que é muito frequente dos prematuros, certo? E precisa de acompanhamento com equipe multidisciplinar de estimulação precoce, certo? Precisa de neuropediatra, precisa de fisioterapeuta. Eu não sei se ele está fazendo esse acompanhamento, certo? Mas precisa muito focado no cuidado desse seu neném, sabe? Não sei se alguém mais quer comentar, por gentileza, e profissionais da estimulação precoce aqui presentes, se alguém quer conversar, algum neurologista aqui que queira falar também com essa mãe, que é de Salvador, da Bahia, né, que tem um filho que nasceu com 28 semanas, que está com 2 anos e não anda. E ela perguntou se era normal ele não andar com 2 anos. Eu acho que é muito disso que você colocou mesmo, Carlinhos. A gente precisa, dona Altamires, investigar melhor, né? Ver se ele fez algum tipo de hemorragia, ver todas as intercorrências. E o mais importante é ter uma equipe multi centrada no cuidado desse seu meninão bonito que você mostrou ele para a gente mais cedo, para tentar identificar, né? É, exatamente o que ele teve de lesão. Alguém no chat também perguntou se o evento vai ficar gravado. Vai sim, tá? Vai ficar gravado. Depois é só entrar no site da SPDF que vocês vão encontrar a live aberta. Tchau, Virgínia. Virgínia está se despedindo aqui no chat. Vai precisar sair agora e adorou a aula, Nath. Eu queria só reforçar, porque acho que é muito importante, acho que um dos piores medos que a gente tem é a hemorragia cerebral, certo? Fundamentalmente hemorragia precoce. Então, eu queria muito, Dr. Paulo Margotto, se eu podia, só sinteticamente, nos fazer assim
o estado da arte nesse momento em relação precisamos mesmo temos que estabilizar o bebê para fazer canguru ou a gente tem que colocar no canguru para estabilizar? Como que é o risco de hemorragia, doutor Paulo Margoto? Pode falar para a gente, por favor? Bom, abrir o áudio. Zagoneta, vou responder essa sua colocação da mais alta importância, mas antes eu gostaria de colocar que o HMIB foi o primeiro hospital que teve o contato do programa Mãe Canguru, em 1986. 89, eu cheguei do Uruguai da minha tese, participei de uma reunião com Dr. Ush, do Canadá, Dr. Hector Martinez, da Colômbia, Dr. Caldeiro Bárcia. Foi uns 7 dias de discussão de canguru, como eu era becário, quer dizer, era bolsista lá, os meus professores me liberaram, eu assisti tudo. E quando eu cheguei no Brasil, a gente colocou lá, houve muita resistência, criamos até umas roupas que eles ensinaram nós lá, mas foi muita resistência. Inclusive, o pessoal falava: ai, doutor Paulo, agora você vai querer que as mães pulam também aqui? Entende? Então, a gente enfrentou muitas dificuldades e a gente fica muito feliz aonde nós chegamos, vendo a Natália Bardal, que está brilhando no canguru, né, trazendo essas informações muito recentes, brilhante coordenação da minha amiga Martinha e do Zaconeta, e com muito orgulho, 3 excelentes ex-residentes da unidade de neonatologia do HMIB. Como diz a doutora, existem algumas polêmicas que alguns colegas têm na cabeça ainda. Como diz a doutora Nicole, canguru não é uma seita, não é uma religião onde as pessoas precisam acreditar. Elas têm que questionar e procurar. Em maio, agora, foram contabilizadas 76 meta-análises, né? Então, o canguru não é eu acho, é uma realidade, é uma verdade. Existem dois problemas que os colegas às vezes questionam. Ah, não vou colocar, ele pode ter hipotermia, vou comentar já já, ele pode ter hemorragia intraventricular. Esse estudo que a Natália colocou da Suécia, em que os nenéns foram para o canguru entre 0 e 1 dia, de 31 semanas, o grupo, e outro grupo de 28, 1.000 de 31 e 1.500 de 28 semanas. Interessante que a hemorragia intraventricular foi, inclusive, menor no grupo de 28 semanas, que é o grupo mais susceptível, né, à hemorragia intraventricular. Inclusive, a sepse também foi menor entre esses dois grupos. Então, provavelmente, esses bebês no método canguru são colonizados por bactérias parenterais protetoras, né, em vez de bactérias hospitalares altamente patogênicas. Agora, sobre a hipotermia, eu li hoje à tarde um estudo publicado também na Suécia, que vai ser publicado mesmo em dezembro, já estamos chegando em dezembro, colocando que, pegando 43 bebês prematuros de 22 a 23 semanas, sendo colocados no canguru. Esse grupo usou como eram muito prematurinhos, usou entre 3 e 4 dias que eles foram para o canguru. E 93 estavam entubados, e 63 estavam com catéter umbilical. A hipotermia ocorreu em apenas 2 bebês, ou seja, 95% não fizeram hipotermia. Então, isso é um questionamento que os colegas aí ficam perguntando: vai ficar gelado? Inclusive, ocorreu até mais eventos de hipotermia dentro da incubadora do que fora. Então, isso é muito relevante, esse estudo da hipotermia. E, terminando, é o cérebro desses bebês. Tem uma coisa aqui muito relevante. A duração do cuidado da mãe canguru em dias foi usado para determinar se havia uma relação com o volume das estruturas cerebrais. Vejam vocês, interessante, a substância branca e o grupo
no cuidado canguru, apresentou um volume significativamente maior dos tratos córtico-espinhais. Mas o mais interessante desse estudo, também sueco, não, esse estudo sueco, não, esse estudo aqui é do grupo da Colômbia, de 93 a 96. Olha só, o volume da substância cinzenta subcortical total aumentou 0,15 milímetros cúbico por dia de cuidado mãe canguru, assim como o volume total do núcleo caudado, importantíssimo na cognição, do putame, que regula os movimentos também, do núcleo accumbens, que é muito importante aí no prazer, aumentou 0,19 milímetros. E o cerebelo também aumentou 0,16 milímetros o volume. E o cerebelo é importantíssimo também na cognição, não é só importante no equilíbrio, né, por dia da mãe canguru, após ajustes que foram feitos. Então, durante o cuidado mãe canguru, na verdade, o útero é substituído pelos corpos dos pais. Assim, manter o bebê em posição pele a pele pode potencializar o desenvolvimento neurobiológico programado do cérebro durante os últimos meses da gravidez, incluindo a maturação cerebral. Então, vejam vocês que realmente o método canguru é uma realidade toda baseada em evidências, não é só para país pobre, então, e o HMIB realmente está se diferenciando nessa metodologia, e parabéns, Natália, parabéns, Zaconeta e Martinha Rocha, que está aí pensativa. Era isso que eu queria colocar aqui. Obrigado, doutor Paulo, como sempre nos oferecendo. Muito obrigada. Natália, parabéns pela aula. Eu achei assim fantástico esse negócio realmente do transporte, né? Do transporte da sala de parto para a UTI. E olha, eu não prometo para 2025, mas para 2026 vou fazer pelo menos um, viu? Pelo menos, porque É muito a interessante gente ver não os tem que mudar o vídeos. transporte. É Ela, muito ela interessante ver os vídeos. Eu vou colocar depois, de nunca está alguma forma. difícil, certo? Então, por que não, né? Saconeta, Sim. uma observação. Eu que faço ecografia lá no Santa Lúcia e na maternidade e aí no HMIB, eu vejo quando os nenéns, eu vou fazer ecografia, as enfermeiras perguntam, doutor, você quer que bota na incubadora? Em hipótese alguma, eu faço ecografia no colo dos pais. Dá mais trabalho? Dá mais trabalho. Renatinha que acompanha a gente aí vê, dá mais trabalho, a angulação, mas isso é muitíssimo importante, certo? E aquela criança que não anda, precisava aos 2 anos, tem que ver se não teve leucomalácia. A leucomalácia é um problema muito sério, né? E é muito importante que essas crianças sejam submetidas a uma estimulação precoce, pelo menos, principalmente nos primeiros 3 anos de vida, que a neuroplasticidade está muito muito pronta para responder. Ela tem 2 anos, então ela tem um ano a mais ainda para fazer essa estimulação precoce e com certeza vai andar. Eu já vi neném lá quando estive em Campinas, no ambulatório de Neuronel, prematurinhos de 800 gramas com infarto hemorrágico periventricular, Zaconeta, correndo pelo ambulatório. Correndo pelo ambulatório. Sim. Então, Por isso a gente por não isso que pode é tão nunca perder a importante. esperança na estimulação precoce desses bebês. Sim, sim. Por isso que é fundamental o atendimento multidisciplinar precoce, precoce mesmo, entendeu? Eh, a dona Altamira, ela voltou a perguntar aqui que ela não ouviu. Dona Altamira, a senhora está ouvindo agora? Ela falou que ela não ouvia a resposta. Eu acho que eu vou colocar por escrito. Oi, Luciana. Doutora Luciana Monte, por favor, Por à favor, vontade. Boa noite. Eu entrei depois que eu estou aqui no hospital ainda, estava em um evento presencial aqui em aula, mas eu, na verdade, eu levantei a mão mesmo para agradecer
pela live, pelo webinar, pela excelente, né? Eu tô vendo os comentários aqui, eu vou assistir depois, viu, Natália? Vou assistir a gravação. Eu queria, na verdade, em nome da Sociedade de Pediatria, agradecer todo o trabalho do Departamento de Neonato, agradecer a vocês aqui hoje. Realmente é um assunto extremamente importante, né? Como vocês estavam aqui discutindo, e tem todo o nosso apoio enquanto sociedade, né? Então, na verdade, eu só tenho a agradecer mesmo, e por isso que eu pedi a palavra. Vou deixar continuar vocês aí a discutir, mas e depois vou assistir a gravação. Muito obrigada em nome da sociedade. Luciana, querida, obrigado por todo o apoio também ontem na corrida e sempre ao longo de toda a gestão. Muito obrigado pelo apoio sempre pela neonatologia, viu? Foi uma Eu caminhada estou muito. ouvindo agora. Acho que a dona Altamira está ouvindo, Zacuneta, agora. Sim. Não, Tamires, não é normal uma criança de 2 anos não andar, certo? Eu não sei o que que ela já conseguia fazer e o que que está fazendo agora, porque a criança tem um tempo para evoluir, certo? Não é estático, mas é muito importante que seja avaliada por um neuropediatra para ver se a criança não tem diplegia espástica, certo? E é importante também que acompanhe com fisioterapeuta, com terapeuta ocupacional, certo? Para ver como está esse progresso, entendeu? E, mas não me parece que seja normal uma criança de 2 anos não andar, sabe, dona Altamires? Acho que precisamos investigar mais, fazer terapia com uma frequência maior. Isso é o que eu penso. Não sei se os colegas têm alguma coisa, os fisioterapeutas aqui presentes também, os neuropediatras, alguém comentar alguma coisa? Por favor. Oi. Eu acho que tudo isso que o Zacuneta colocou, dona Otamiris, é importante. Checar exatamente o que ele sofreu dentro da unidade neonatal que possa estar repercutindo agora no desenvolvimento neuropsicomotor dele e nesse atraso da marcha, tá? Mas é importante ser acompanhado, ter uma avaliação do neurologista e ter uma equipe multi atuando para o suporte. Tem uma colega que levantou a mão, mas eu não consegui. Ela quer falar, ela quer falar. Deixa eu ver aqui qual o nome dela. Identificar. Ah, por favor, pode falar. Oi, boa noite. Boa noite. Então, Muito bem-vindo. meu nome é Amanda, eu sou professora de educação física e fisioterapeuta. Atualmente estou na coordenação do programa de educação precoce daqui do Distrito Federal. É, Tem uma colega então, aqui no chat que, pelo que eu entendi, ela trabalha com musicoterapia. Só um minutinho, Martinha. Ó, é importante a música dentro das unidades neonatais, né? A gente, inclusive, tem a Fernanda Cabral, ela é musicoterapeuta e está dentro da UTI do HMIB desenvolvendo um trabalho muito interessante. Ela fez um trabalho há mais ou menos 10 anos atrás e está voltando agora, mexendo muito com ancestralidade. Então, música nas incubadoras e com cantigas indígenas, de cantos de ancestralidade. É muito interessante. Vai sair um documentário também sobre essa experiência dela. Aí depois sigam nas redes sociais o arroba do HMIB, que a gente vai postar lá o trabalho dela. Aí a Fernanda Ota, que é musicoterapeuta, muito obrigada por você estar participando. Se quiser falar e colocar um pouco da sua experiência, a gente está aqui à disposição para ouvir. Martinha, só um minuto. A Amanda estava na frente, estava com a palavra. A Amanda estava Não, falando. oi, bom. Então, eu trabalho no programa de educação precoce do Distrito Federal, né? A gente acompanha as crianças de 0 a 4 anos de idade. Então, a gente recebe muitas crianças prematuras lá no programa, né? Crianças com dias de vida, elas já estão chegando no nosso programa, felizmente. Então, queria agradecer a vocês a oportunidade da interlocução, né? Da equipe multi poder
fazer parte desses eventos e fazer essas trocas de experiências, né? E inclusive compartilhar com vocês que no programa de educação precoce a gente tem hoje a maioria dos nossos alunos, eles são crianças prematuras, né? E a maioria deles se desenvolve muito bem, né? Eles têm um desenvolvimento excelente, né? E a gente pode ter esse acompanhamento com eles bem perto, né? Bem de pertinho. Então a gente acompanha esse trabalho desde da UTI neonatal, né? De todo esse cuidado que eles recebem lá, e a gente pode dar a continuidade a esse cuidado também tão importante. Então, também queria deixar à disposição aí de vocês o programa de educação precoce, né, que é oferecido pela Secretaria de Educação do Distrito Federal, um programa público, né? Então, que a gente também possa estabelecer essas parcerias sempre, que são muito importantes. É E, isso, muito obrigada. agradecer muito, aproveitar a presença da presidente, a doutora Luciana, para dizer, Amanda, que estamos abertos para qualquer live, qualquer atividade que o programa de estimulação precoce quiser fazer em conjunto, certo? O convite está aberto, queremos muito, precisamos muito disso, viu? Estamos à Nosso disposição. convite, endosso. Algum comentário para a dona Altamires? Está me ouvindo, Amanda? Oi, tô ouvindo. Algum comentário para a dona Altamires? Uma criança de 2 anos que nasceu com 28 semanas que não anda. Então, precisa, né, o mais rápido possível estar numa estimulação precoce, né, com os profissionais especializados para provavelmente, né, isso pode ser revertido e com atenção aí especializada, ele pode, né, inclusive superar essas dificuldades. Então, quanto mais rápido possível, eu não sei se ela é de Brasília, né, do De Distrito Salvador. Federal. De Salvador, de Salvador, está em Salvador. Então, e aí Salvador. lá teria que procurar esses serviços de estimulação precoce, tanto na Secretaria de Educação ou na Secretaria de Saúde, né? Para ver o que que é oferecido para o mais rápido possível poder começar a estimulação precoce. Muito obrigado. E mesmo assim, a gente também é importante que ah, as crianças prematuras, mesmo se desenvolvendo, tendo o desenvolvimento dentro do que é esperado, tanto para a idade cronológica quanto para a idade corrigida, né? Inclusive lá no programa de educação precoce, muitas famílias falam assim: o bebê está desenvolvendo bem, a gente pode sair do programa e tal, né? Por causa do dia a dia, da dificuldade, da logística. A gente sempre pede que eles permaneçam no acompanhamento, né? Permaneçam no atendimento, mesmo com esse desenvolvimento estando dentro do esperado, né? Porque algumas outras coisas, né, com relação ao desenvolvimento prematuro podem aparecer a posteriori e a gente fazendo esse acompanhamento, a gente tem a oportunidade de fazer os encaminhamentos, né, para fisioterapia, para fono, TO, para um neuro, né, para alguma especialidade que possa acompanhar melhor essa criança, para que ela, quando chegue na fase escolar mesmo, né, a obrigatória a partir dos 4 anos, ela tem uma inclusão bem tranquila, né? Então, mesmo que o bebê esteja desenvolvendo bem, é sempre importante ter esse acompanhamento mais de pertinho aí, porque a gente vai trabalhando o que pode prevenir aí algumas questões que vêm lá na escola, né? Na fase da inclusão escolar, quando está num ambiente um pouquinho mais desorganizado, mais caótico, né? E aí algumas questões dos prematuros aparecem, e aí na precoce, a gente observa isso, né? Que a criança que faz esse segmento na precoce, a inclusão escolar dela a partir dos 4 anos, ela é muito satisfatória, tá bom? Muito obrigado. Bom, agora temos, por favor, Fernanda Ota e depois Juliana Dantas, por favor. Fernanda, pode falar, por favor. Fernanda Ota, está ouvindo?
Eu acho que ela caiu, Zaconeta, que agora que eu vi aqui apareceu Fernanda Ota Left, acho que tá ligado. Ana Dantas também levantou a mão. A Ju, nossa enfermeira canguróloga. Boa noite a todos, tudo Fala bem? comigo, por favor, Ju. Boa noite, Ju. Oi, É, Ju! bom ver todos vocês, estou muito feliz, parabéns, Nath, pela aula. E eu gostaria de aproveitar a oportunidade, já que o tema foi bem abordado. E assim, eu sei que não é obrigatório ter para se fazer, né, o pele a pele. Mas a gente vê na prática que quando temos um top ou uma faixa adequada, a adesão das mães, dos outros profissionais de saúde é bem maior. E aí eu entro também com uma pauta super importante, que é a segurança, né, do transporte desse paciente. Então, já pensando no futuro, 2026, como disse o Dr. Zaconeta, né? Então, assim, não é só colocar o bebê no pele a pele, mas a gente tem que pensar também na segurança desse bebê, né? Apesar da mãe estar sentada, mas a gente precisa garantir uma faixa, um toque, para que o bebê esteja também bem acomodado. E a ideia, assim, trazendo como experiência outra unidade que trabalhei, em outro estado, é que a mãe tenha liberdade de fazer suas atividades diárias com o bebê no pele a pele. Então, que ela possa fazer a sua refeição com o bebê no pele a pele, que ela possa andar pelo hospital com o bebê no pele a pele, que ela possa ir ao parquinho com o bebê no pele a pele. Então, tanto a faixa, ou um top, ou um sling, seja o que for, que permite, de um tecido que permita essa segurança. Então, eu queria trazer todos para essa causa que a gente tenta que faça parte do enxoval da própria secretaria, da própria SES, porque a gente já fez várias rifas, arrecadação, a gente consegue o tecido, consegue a costura, mas enfim, com a terceirização da lavanderia, os tops vão se perdendo e quando a gente vê não tem mais nenhum. E eu acho que a única solução mais próxima da nossa realidade seria eles fazerem parte do enxoval da SES. Então, assim, como vem lençóis e panos para os bebês, que venha também faixas, tops, slings. Então, eu queria convidar todos para abraçar também essa luta, já pensando, né, num transporte de um bebê, e quanto mais pele a pele, melhor. Então, era isso que eu queria falar para vocês, e muito obrigada pela oportunidade. Um beijo. Obrigado, muito obrigado. Eu não sei o caminho. Será que pode fazer um ofício, Nath? Um ofício, né? Eu Podemos acho ver que a isso. gente podia pensar nisso. Realmente, assim, por exemplo, esse pessoal da Suécia, eles têm todo um esquema de, não é um top, é uma roupa que eles falam de canguru. Nossa, é fantástico. E eles falam muito da segurança. Realmente, não tem como você fazer o canguru sem a segurança, né? Então, tem todo um esquema de treinamento de como fica a cabeça do bebê, em que posição é a melhor, e como que amarra e coloca a roupa, tudo isso. Até a questão de temperatura, como eles secam o bebê. Eles, por exemplo, lá eles não usam saco plástico na sala de parto, eles usam um cobertor, até olhei na internet. É bem interessante, assim. Tem umas diferençazinhas. Eles especializaram bem, né? Assim, eu acho que é mais isso. Não, é o que a Ju falou, não é só, bota no pele a pele e bota o ar-condicionado no 16, na UTI, né? Tem todo um esquema. Por isso que é uma equipe multi, né? Porque as enfermeiras são especialistas em segurança, né? Por isso que eu digo, Sim, sempre tem que ser multi, entendeu? Sempre tem que ser com multi, tem que ter certeza. qualidade. Eu acho que a Fernanda quer falar. Eu quero falar rapidinho que minha conexão tá horrível, caí várias vezes, perdi boa parte. Eu não tô na minha casa, né? Eu moro em São Paulo e daqui a pouquinho eu vou pegar a estrada, daqui a 20 minutos eu vou pegar a estrada. Então assim, em nome da musicoterapia, eu quero deixar, assim, a nossa participação está se estruturando, a gente foi recém-regulamentado, né? Então, a gente está ainda em estruturação. Tem uma turma aqui que está bem engajada na musicoterapia obstétrica. Eu ainda fui mais afunilado porque eu trabalho
não só na musicoterapia obstétrica, mas sim na musicoterapia parental, materno-parental. Então, eu trabalho com todas as perdas, os lutos e perdas, com a musicoterapia. E sou médica veterinária também, então eu também trabalho com a parte do luto pet, cuidados paliativos veterinários. Não sou paliativista, mas trabalho com a musicoterapia junto com os paliativistas. E então eu deixo aqui, assim, me deixo à disposição nesse canal, se precisarem conversar, saberem como que a musicoterapia pode agregar, né, dentro da prematuridade. A gente já tem bastante coisa, bastante movimento. Uma das minhas colegas musicoterapeutas acabou de iniciar o mestrado dela, né, aqui se não me engano, acho que é na USP que ela está fazendo, e a gente está vendo assim, bastante a agregar dentro dessa equipe multi que o doutor falou. Então, assim, eu fico à disposição. É, eu acho que dentro desse contato pele a pele, eu sou uma mãe que colocou minha filha no canguru, então eu sei o quanto é importante o pele a pele, a pediatra que atendeu a gente, a neopediatra que atendeu a gente no parto, ela fez todo essa, como é que fala? Todo o manuseio, né? Todos os exames ela fez em cima de mim, no meu colo. Então, isso foi muito importante, mas foi uma luta como mãe, né? Então, foi uma luta para eu conseguir ter esse espaço. E o que vocês estão fazendo eu acho genial, porque como filha de médico, eu sei como que é dentro a questão institucional, e eu fico muito feliz de ver um movimento desse, e é isso, eu fico à disposição. E eu vi que a Altamira, né, ela é da Bahia, eu não sei se ela está aqui ainda, mas eu estou com um projeto de musicoterapia junto com a neonatologista do hospital de Salvador. E aí, de repente, se ela quiser, né, que eu encaminhe ao contato de lá, né, aí também estou aqui à disposição. E é isso. Obrigada pela palavra. E vou tentar acompanhar até pegar a estrada aqui, até me chamarem para eu ir. Muito obrigada, Fernanda. Muito obrigada mesmo. A doutora Miriam está aqui na live com a gente também, Miriam. Eu estou abrindo o microfone para você colocar a sua experiência com o canguru, com a importância dele, né, para o aleitamento materno. Por favor, participe. Acho que ela está com o áudio desligado. Ele está com conexão instável também. Uhum. Pois é, eu acho que foi abordada muita coisa importante, né? Natália realmente brilhou como sempre, né? Esse seu, esse seu trabalho é muito importante para todos nós e mais uma vez voltamos ao nosso antigo sonho, né? De continuar lutando pelo passe livre para mais de prematuros, e até vamos continuar lutando até que isso seja uma realidade mesmo, até que consigamos fazer na prática, né? Que já temos o projeto aprovado pela Câmara, tudo, mas ainda não conseguimos levar à prática, né? Então, acho que isso vai ser preciso. Hoje eu confesso, Nath, que eu não me contive. Lá na live do Ministério da ONG, do chat, eu coloquei que o passe livre tinha que ser nacional, encampado pelo governo federal para todas as mães do país. Que talvez assim a gente consiga regulamentar para as nossas mães, né? Porque a gente, apesar de ter virado lei aqui no DF, a gente ainda está com muita dificuldade para garantir que elas tenham esse benefício.
E eu coloquei lá no chat, não me contive. Doutor Henrique, Ana, que também está com a câmera aberta, o microfone é de vocês. Por favor, Então, participe. deixa eu falar. Eu me seguro para não falar, né? Assim, tava aqui, meu Deus, tem que falar alguma coisa. Primeiro agradecer vocês aí, todo mundo, né? Eu sou mais ou menos novo na ANEL, mas já vai fazer 4 anos que eu tô na ANEL, tá? Então, daqui a pouco estou habilitado para fazer prova de título, né? Então, daqui a pouco tá saindo. Agradecer todo mundo, doutor Zaca. Doutor Zaca, ele foi meu orientador de residência e nem lembra de pediatria, né? Já faz muito tempo aí já, então não vai Ele, nem cara. lembrar disso aí. Mas assim, falar que a gente lá da Alcim, a Ana tá aí, a Ju, todo mundo, a gente tá trabalhando em prol aí do método Canguru. Eu depois que fiz aí o curso com a Renildo que tá aí, Natália, doutora Evelyn, Ju, todo mundo, eu acho que o mosquitinho da ANEL foi lá, picou, né? E aí conheci o mundo, abriu um leque ali para minha cabeça ali, abriu a cabeça depois do método Canguru. E eu acho que as coisas são bem plausíveis ali de serem implementadas. É claro que um dia que a gente for para nossa casinha nova lá, que não é tão nova mais, mas eu acho que isso aí acaba melhorando porque a gente foca mais no método Canguru. Eu acho que hoje em dia a gente já faz, acredito eu, um bom trabalho como equipe multi, mas que isso tem muita margem para melhor ainda, né? Então, eu acho que começando desde lá do Manutriz, eu acho que tem mais leitos de Manutriz agora, melhorando a Manutriz, a criança já chega lá, a mãe já chega em lactação, então esse trabalho acaba sendo muito mais fácil, né? E aí, no segmento também, na etapa 3 no ambulatório, que tem ambulatório a mais também, eu acho que está tudo se desenhando ali para ficar numa assistência melhor aí para o recém-nascido, pro prematuro, do a termo também. Mas é isso, é só para mandar um abraço aí para todo mundo. E Nath, a aula foi ótima, né? Para variar. Só isso. Isso aí, doutor Henrique. Aí, meu amigo doutor Carlos Aconeta. Bom, vamos fazer somente então agora as considerações finais da nossa palestrante querida doutora Natália, e as considerações da doutora Marta, da nossa presidente doutora Luciana, e aí fazemos o encerramento. Nath, alguma consideração final, alguma frase de camiseta? É, eu acho que a gente vai começar a perder esse medo do canguru imediato, que eu falei, que é uma coisa que para a gente não é uma realidade ainda, né, para os prematuros. Eu acho que a coisa vai começar, né, devagar, a gente vai reduzindo aí a idade gestacional que a gente começa a fazer isso, né, de repente vai ser assim, e que realmente a gente possa fazer com segurança esse canguru, como a Ju falou, bem, bem colocado. A gente vai tentar implementar comprando esses tops e fazendo todo um treinamento de equipe, que eu acho que a equipe tá tentando sempre se especializar e fazer cada vez mais. E é isso. Incluir cada vez mais as famílias, né? Muito obrigado. Luciana? Agradecer novamente, dizer que a missão da SPDF é justamente apoiar o pediatra, capacitar, aumentar, atualizar, né, e também melhorar no final todo o cuidado com a criança, com o adolescente, nesse caso aqui com os bebês prematuros, com todo o nosso apoio para vocês. O que vocês precisarem, contem com a gente. Muito obrigada mais uma vez, Marta, Zaconeta, Nath, a todos vocês. Gente, muito obrigada. Muito obrigada, Luciana. Eu queria que as pessoas que estivessem com possibilidade de deixar a câmera aberta para a gente tirar uma foto, eu fazer um print, para a gente guardar esse momento. Vamos lá. Ó, o sorriso para a câmera. Aê! Olha só. Registrado aqui, ó. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui que eu não peguei. Não, acho que peguei todo mundo. Então, muito obrigada pela participação de todos. Vamos pensar no canguru e vamos trazer mais e mais as famílias para perto dos seus bebês.
Gente, então, em nome do departamento de NEO desse PDF, quero agradecer a presença de todos vocês, agradecer o empenho para os nossos prematuros e dizer mais uma vez que estamos abertos a trabalhar por demanda, certo? Se tiverem demandas, se tiverem coisas, estamos abertos para fazer isso para os prematuros. E acho que, para mim, a frase de camiseta seria família não é visita, certo? Família é remédio. Então, muito obrigado a todos, Nath, muito obrigado a todos mais uma vez, e nos vemos nas próximas atividades. Uma boa noite para todos.